face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo do santo. Tenho sede de Deus. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Que esse seja o desejo do nosso coração. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos e obedece. Por isso nós vamos cantar: Senhor, eu quero mais te conhecer. Que esse seja o desejo maior do nosso coração, não querer conhecer o Senhor aqui, apenas aqui, se limitar aqui. Mas em nossa casa, no meditar da palavra. Em nossa casa, em nosso devocional com Deus, em nosso momento tão especial com Deus. Onde você se ajoelha e ali você se derrama na presença do Senhor e você se coloca na presença do Senhor. Senhor, eu quero mais te Que você possa fazer desse momento realmente a tua oração, que esse seja um desejo de todos. Senhor, eu quero mais te entender, a tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender, a tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Abra os meus olhos com a tua luz, toca o meu coração com teu amor, dá-me entendimento da tua palavra. Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu Te adoro, transforma-me. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender, a tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Abra os meus
hino de número 266. Como emblema de vergonha e dor, mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará, desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário.
Essa semana é uma semana importante, boa, oportuna, para quem ama a mensagem da cruz, proclamar. Claro que a nossa Páscoa é Jesus e não é uma proclamação de uma semana ou de um dia, de um dia santo, coisa do tipo. Mas, para quem ama Jesus e quer proclamar a mensagem da cruz, é uma grande oportunidade. É um feriado prolongado. A gente tem a oportunidade, né, de ter contato com a família durante esses dias, de participar de um almoço, de um jantar, de uma visita de um familiar que vem, que se junta. Muitas oportunidades para a gente falar de Jesus. E para nós que amamos o Senhor e queremos aproveitar esses dias para trabalhar para Ele, para adorá-lo, como Ele merece, nós temos uma agenda muito especial para esses dias, né, de hoje até domingo. O nosso dia amanhã à noite, começando às 18 horas. Alguém me perguntou, por que às 18 horas? Obviamente, para um esclarecimento, né? A ideia do programa As 7 Palavras da Cruz é a gente pegar as palavras ditas por Jesus no período que ele estava na cruz. Jesus não passou apenas 3 horas na cruz, de 9 da manhã até as 3 da tarde. Mas a ideia da programação é que num programa de louvor, de adoração, de oração e de reflexão, a gente passe um tempo maior do que comumente a gente passa num culto de 1h30. É em torno de 3 horas, de 6 da tarde até as 9 horas da noite. A gente vai ter momentos de oração, de leitura pública da Bíblia, de explicações objetivas, né, divididos aí num grupo de 7 irmãos que estarão, cada um falando de um versículo onde está a palavra que Jesus disse. As palavras que Jesus pronunciou, que foram poucas, quando ele estava na cruz. Então, é uma oportunidade para a gente conhecer, para a gente adorar, para a gente testemunhar, pregar o Evangelho, convidar pessoas. Então, se você não fez ainda, não só aquele convite, né, virtual, mas faça um convite pessoal, vá na casa, né, incentive, encoraje as pessoas a estarem ali amanhã na praça, ali na Concha Acústica, começando às 18 horas. Quando a gente está falando a partir das 18, não é que vai começar às 18h30, 19, não. Começa às 18 horas. O programa começa às 18 horas, 6 horas da tarde. Tá certo? Então, lá na Concha Acústica. Os irmãos amanhã têm a oportunidade de orar, né? De jejuar, pedir a Deus pela bênção desse trabalho que vai acontecer. Além disso, nós preparamos, né, na gráfica aqui em João Dourado, 5.000 folhetos com a mensagem Jesus, o Cordeiro de Deus. Nesse folheto tem uma explicação de João 1:29, esclarecendo quem é o Cordeiro, de onde ele veio, o que ele veio fazer. Então você pode pegar esse folheto e não apenas entregar também, porque nem todas as pessoas você terá a oportunidade de fazer uma leitura, mas você pode usar esse folheto para fazer uma leitura para alguém, para ler na escola, para ler num programa, para ler numa conversa com uma pessoa que você vai encontrar durante esse dia e para entregar nas casas. Então, estes 5.000 folhetos nós vamos começar a entregar a partir de amanhã. Os irmãos podem pegar uma quantidade aí com os diáconos no final e você vai entregando. E para quem você tiver a oportunidade, você vai explicando. Porque a explicação do versículo que está aqui é uma mensagem evangelística, para falar das pessoas do verdadeiro sentido da Páscoa, falando de Jesus como o Cordeiro de Deus. Tá certo? Então, essa é mais uma oportunidade que a gente tem. No domingo, a gente faz o culto amanhã, culto evangelístico. No domingo, 5 horas da manhã,
em ponto, nós vamos sair daqui da igreja. Vai ser a nossa alvorada, onde a gente vai cantar hinos e cânticos espirituais com mensagem da ressurreição. E vamos sair, nós não vamos dar conta de andar na cidade toda. Então, nós vamos andar no bairro, aqui saindo por essa avenida aqui, e rodeando aqui o bairro Ana Oliveira, até chegar aqui na rua de Bezinha, na rua Sinésio aqui, porque o culto de domingo à noite será um culto de proclamação. Eu sei que se a gente estiver aqui domingo à noite pregando sobre a ressurreição, os crentes vão ouvir, e alguns que vão visitar. Mas eu sei que lá, além dos crentes, a gente alcança muitos outros. E se os crentes não quiserem ir, problema deles. A gente vai falar para quem estiver lá. Tá certo? Domingo, então, 7h30 da noite, ao invés do culto aqui, a gente tem um culto lá. 5 horas da manhã, a gente sai entregando os folhetos nas casas, né? Não é nas pessoas, mas botando nas casas e orando pelo culto que vai acontecer no domingo à noite, convidando as pessoas desse bairro aqui, principalmente, para estarem no culto. Isso pode ser feito também domingo durante o dia, domingo à tarde, né, o grupo de evangelismo aí, poderia ver um horário, domingo à tarde, juntar com mais outros irmãos da igreja, convidando para o culto no domingo à noite. E o domingo à noite o culto vai ser ali em frente à casa de Técio, mais ou menos ali, entre a casa de Zitão de Técio, não é botar um palco ali, virado para cá, e a gente faz o culto naquele lugar ali, tá bom? Agora, para amanhã à noite, algumas funções já foram distribuídas, mas eu quero falar das funções aqui da nossa junta diaconal, de levar algumas cadeiras amanhã à noite. Levar cadeiras para ajudar, porque lá tem um lugar do povo a sentar. Mas o idoso não vai subir naquele espaço lá. Então, ali à frente, a gente vai colocar cadeiras, principalmente para as pessoas mais idosas que têm dificuldade de subir ali, tá bom? Então, os diáconos providenciam amanhã para levar essas cadeiras para lá. Para domingo à noite, o culto em praça pública. A função, o trabalho que eu estou designando, né, delegando aí para a nossa junta diaconal, é de arrumar. Eu não estou dizendo que vocês vão alugar um palco. Se quiserem alugar, fiquem à vontade. Mas vocês vão arrumar ou um caminhão, ou nem que seja um reboque de trator, para a gente botar o som em cima. Tá bom? Para a gente fazer. Se não tem dinheiro para fazer botando palco, a gente faz como a gente fazia antigamente. Bota um caminhão, bota reboque de trator. Só não vou subir numa árvore. Mas o resto, né, sendo uma coisa segura que a gente possa subir e que possa ficar alguns para tocar em cima, se não couber tudo, fica embaixo, mas nós vamos pregar o evangelho lá, né, e se não tiver nada, a gente fala do chão, mas o primeiro objetivo é conseguir, para colocar lá, tá bom? Então, por favor, Marcos está aqui, né, presidente da junta, juntamente com os demais diáconos aí, essa mobilização para domingo à noite. O culto não vai ser aqui na igreja, vai ser lá. Ok? Deus abençoe. Vamos fazer um clamor por isso? Muita coisa para acontecer, então vamos clamar. Escola dominical, horário normal, tá bom? Era isso? Então, acho que você levantou a mão, eu imaginei. É porque eu não falei da escola bíblica. Essa alvorada é só o momento logo cedo, tá? Não envolve, assim, se tiver a igreja toda, amém, mas não vai alterar a escola bíblica dominical. A gente vai para a alvorada até no máximo 6h30 da manhã, cumpre essa tarefa, volta para casa. Quando for 9h30 tem um culto. Tá bom? 9h30 tem um culto e as crianças, inclusive, têm uma participação especial. Então vamos trabalhar. Amém? Amém, irmãos? Amém. Sim. Pensei que vocês não queriam trabalhar, não. Vamos levantar e vamos trabalhar na oração? Vamos levantar um clamor a Deus por tudo que vai acontecer. Pedir a Deus que sensibilize a partir dos crentes, porque nós cantamos aqui, eu amo a mensagem da cruz. Mas será que nós, como igreja, estamos amando essa mensagem mesmo? Né? Nesse tempo oportuno, vamos pedir a Deus que mova o coração daqueles que dizem crer nele, para que de fato demonstre amor, proclamando esta mensagem com ousadia e intrepidez. Em nome de Jesus. Levante a sua voz e clame pela igreja, despertar da igreja, a preparação espiritual da igreja, para proclamar o evangelho com ousadia e intrepidez.
para um testemunho eficaz, para coragem, para amor pelas almas perdidas. Clame ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Permanecer nele, proclamar este evangelho, levar a sério a mensagem da cruz. Porque, Senhor, não é fácil viver o que nós cantamos, até morrer eu a vou proclamar. Oh Deus, nós te pedimos perdão, porque está faltando amor à mensagem da cruz. Não temos amado o Senhor como devíamos amar. Não temos pregado o evangelho como devíamos pregar. Não temos falado do teu amor como devíamos falar. Não temos nos interessado pela obra da cruz como deveríamos nos interessar. Há uma apatia, Senhor, uma frieza, uma indiferença, que só uma intervenção do Senhor para mudar esta situação do teu povo, para mudar esta indiferença da tua igreja, para quebrar este grilhão ou estes grilhões opressores pelo poder da ressurreição, para colocar o teu povo de pé e se levantar entre os mortos, para pegar a tua palavra com ousadia e intrepidez. Oh Deus, levanta a tua igreja. Oh Senhor, desperta a tua noiva para se preparar para o encontro com o Cordeiro de Deus. Oh Senhor, tira-nos desta apatia, desta indiferença, desta irresponsabilidade com a mensagem da cruz, desta falta de compromisso. Oh Senhor, livra-nos da secularização, livra-nos da apatia, da mordidão, livra-nos, ó Deus, da incredulidade, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos ousadia do Espírito Santo para abrir a nossa boca e proclamar que Cristo veio, que Cristo morreu, vive eternamente e voltará. Oh Deus, aviva o nosso coração com um interesse sincero por esta mensagem nestes dias, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar. Muito bem, vamos continuar nosso estudo dentro do capítulo que estamos estudando sobre no tema de escatologia. Começamos a falar de ressurreição, né? Tocamos em alguns tópicos acerca da ressurreição, conceito de ressurreição, a natureza da ressurreição, o tempo da ressurreição, resultados da ressurreição, e oportuno a gente relembrar: derrota consumada da morte, recebimento de um corpo celestial, transformação da vida natural em vida espiritual e eterna, encontro e reinado dos salvos com Cristo nas alturas celestiais. O ponto que vamos estudar hoje é a questão da
ressurreição, se uma ressurreição geral ou duas ressurreições. Quantas ressurreições haverá ou haverão? Entre os cristãos há esta interrogação e motivo também até de controvérsia entre os crentes. Os justos e os ímpios ressuscitarão conjuntamente, num só momento, numa mesma ocasião, ou haverá momentos separados, onde acontecerá primeiro a ressurreição dos justos e, num tempo futuro, a ressurreição dos injustos ou dos descrentes. Então, essa é a questão. Geliane, quem é que estava por aqui por perto? Pode ir passando aqui para mim, por favor. É uma questão para a gente estudar e refletir com os irmãos acerca desse assunto. Então, alguns tópicos. Vamos ler juntos? Esse escrito aí, acho que é de Berkoff, né? Deve-se admitir que ressurreições dos ímpios não ocupam lugar proeminente na Escritura. Claramente se vê que o aspecto soteriológico da ressurreição está em primeiro plano e esta pertence unicamente aos justos. Estes, em contraste com os ímpios, são os únicos que tirarão proveito da ressurreição. Porque existe a ressurreição para a vida e a ressurreição para a condenação. Então, o que Berkoff está falando é que entre os justos e os ímpios, o que tem em comum é que em ambos os casos, os corpos e as almas serão reunidas. Mas, no caso dos justos, isto vai resultar num momento de perfeição. Como nós já vimos, né? Aquilo que é corruptível deixa de existir e nós receberemos um corpo glorioso, um corpo perfeito. Né? A união do espírito e do corpo. E no caso dos descrentes, aí vem no seu corpo, neste caso, o peso máximo da condenação por causa do pecado. Tanto é que quando a Bíblia fala da situação da pessoa que morre sem Cristo, a Bíblia usa expressões do tipo choro e ranger de dentes. Fala do fogo que não se apaga, do verme que come, que consome. Claro que uma figura e metáforas que a palavra de Deus está usando para falar de uma realidade de sofrimento eterno. No corpo, né? No corpo que com que a pessoa vai viver na eternidade. Mas acerca desse assunto, então, tem os dois pensamentos, né? Pode passar, eu já comentei isso aí, não sabia que estava aí. As duas ressurreições, então, vamos ver o argumento para aqueles que defendem que haverá a primeira e a segunda ressurreição. Então, para quem defende esse pensamento, o que é dito é que primeiro vai acontecer uma ressurreição para os crentes, os justos, como a gente usa, né, sempre essa expressão, e essa é a chamada primeira ressurreição. E a segunda ressurreição para os que não são crentes, para os infiéis. E como é que isso se dará? De acordo com esse pensamento, então, há uma sequência nos acontecimentos. Cristo vai
voltar, só que no pensamento das duas ressurreições, que na verdade acaba sendo 3, depois a gente vai vendo isso, é que Cristo vai voltar e a primeira vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, seria, num primeiro momento, uma vinda invisível. Quando ele vai voltar e os crentes vão ressuscitar, os vivos vão receber um corpo, vão ser transformados, e aí vai acontecer o quê? Dentro dessa visão, o arrebatamento. Então é aquele momento quando aquela ideia de que eu quero falar dessa música depois, né? Mas assim, o mercado está vazio, seu trabalho já parou o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, ceifeiros lá no campo terminaram seu labor, sai a última notícia, é a volta do Senhor. Música muito bonita, né? Mas ele fala de aviões e seus pilotos, sem seus pilotos, né? Agora até eu ia falar da música e me deu uma dúvida da letra. Voam para destruições, né? Eu sei que ele vai falando de vagões de trens vazios. Então a ideia assim de que tem muita gente e de repente desaparece. Cadê fulano de tal? Né? Isso está, inclusive, na novela, eu vi falando alguém dizendo dos arrebatamentos aí de uma novela de Apocalipse que tem aí. Então, as pessoas de uma hora para outra desaparecem. Esse é o arrebatamento, é uma vinda invisível de Cristo, que encontra com a igreja nos ares, com os crentes, e aí os crentes, então, são tirados do mundo, e o mundo fica aqui vivendo 7 anos da chamada Grande Tribulação. É o período, os 7 anos da tribulação, inclusive um período aí onde vai haver conversão dos judeus e tal, tem toda uma... A gente vai estudar isso com mais detalhe depois. E o que acontece? Depois desse período de Cristo, né, na chamada bodas do Cordeiro, as bodas do Cordeiro para essa corrente de pensamento escatológico, são esses 7 anos do arrebatamento da igreja dos crentes para estar com Cristo durante 7 anos, que Cristo tira a igreja então de passar pela grande tribulação. No final dos 7 anos, aí o que vai acontecer? Cristo vai voltar e vai reinar com a igreja aqui na terra vai ter o reino milenar. E esse reino, então, vai durar literalmente, de acordo com essa corrente teológica, 1000 anos. Durante esses 1000 anos que a igreja vai reinar, não é? Instalar o seu reino aqui na terra, inclusive governar o mundo lá de Jerusalém, né? Onde o culto judaico será restabelecido, reconstrução do templo, Jesus governando as nações de lá de Jerusalém. Então, depois dos 1000 anos do reinado de Cristo, e nesse período, Satanás está preso, né? Ele vai ficar preso. Aí, o que vai acontecer? No final dos 1000 anos, é quando, então, virá o momento do juízo final. Nesse momento, o julgamento que eles chamam, nesse pensamento escatológico, é o julgamento do grande trono branco. O que vai acontecer? Só 1000 anos depois da primeira ressurreição é que acontecerá a ressurreição dos ímpios e que serão julgados. Então, se a gente dá uma olhadinha aqui, esse texto, eu vou deixar para fazer um comentário mais objetivo desse texto no final do estudo, tá? Mas dá uma olhada lá, isso que eu estou falando para os irmãos, está baseado aqui em Apocalipse capítulo 20, numa interpretação literal que se dá desse texto, de Apocalipse 20. Capítulo 20, versículo de 1 a 6.
Quero já deixar claro com os irmãos que eu vou dar ênfase hoje no versículo 4 a 6, no final. Mas, durante o nosso estudo, a gente vai voltar e aí a gente vai estudar esse texto com mais detalhe. Porque se eu for parar aqui agora para falar das correntes que vai amarrar o grande dragão e tal, isso aí a gente vai parar só nessa parte aqui. Então, eu quero dar ênfase na questão da ressurreição. Vamos ler juntos o versículo de 1 a 6, primeiramente? Apocalipse 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Vamos lá, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, será sacerdote de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui fala muito de 1000 anos, né? A doutrina, o pensamento escatológico, chamado de pré-milenismo dispensacionalista, interpreta exatamente esse pensamento de que os injustos e os justos terão momentos diferentes, separados por um período de 1000 anos entre um e outro. A ressurreição do justo e o arrebatamento acontece bem antes, depois Cristo vem e reina durante 1000 anos, o diabo está preso, depois então vem o julgamento. Aí é quando acontecerá a ressurreição dos ímpios. E essa base, segundo esse pensamento, é a partir do versículo de número 11. Olha aí, a partir do versículo de número 11 de Apocalipse 20. Vi um grande trono branco. Vamos ler juntos até o versículo de número 15, vamos lá? Vi um grande trono branco. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte ou a lei entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Ok? Então, eu não sei se os irmãos entenderam. O que eu estou mostrando aqui, primeiramente, é que existe uma corrente de pensamento escatológico dentro da teologia que defende a divisão de duas ressurreições, uma para os crentes e outras para os descrentes, em períodos longos de distância uma da outra. Qual é a base do texto para esta divisão entre o crente reinando com Cristo e a ressurreição dos ímpios para o julgamento final, que é o julgamento do grande trono branco? É exatamente esse texto que nós estamos lendo. Tá certo? O que acontece? Que a gente vai ver durante o estudo. Se a gente, acho que eu resumi isso aí, né?
Se a gente fizer uma leitura desse texto, literalmente, a gente vai realmente chegar a uma conclusão de que o pensamento tem razão. O raciocínio está lógico dentro daquilo que o texto está afirmando. Mas tem uma questão a esse respeito. Onde mais na Bíblia tem essa afirmação? Qual é ou quais são os outros textos da Bíblia que fazem uma afirmação que dá base e que interpreta também este texto como, de fato, um acontecimento dividido entre dois momentos? Essa é a questão que, para quem defende o pensamento, tem muita dificuldade de responder diante das evidências de muitos textos bíblicos acerca do assunto. Então, no final, eu vou voltar para esse texto aqui, espero que dê tempo, mas o que nós defendemos, cremos, que é a doutrina da igreja, é de que haverá uma ressurreição. Apenas uma ressurreição. Eu vou ler com os irmãos os textos bíblicos que vão nos dar essa base, mas antes deixa só ler aqui a nossa confissão de fé. Nossa confissão de fé tem o capítulo de número 32, do estado do homem depois da morte e da ressurreição dos mortos. A confissão de fé de Westminster, que, como a gente vai ver aí, que a maioria das confissões de fé reformadas, elas de fato defendem este pensamento. Uma ressurreição, uma única ressurreição que vai acontecer num só momento de todos os homens, crentes e descrentes, por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo. Tá certo? A gente vai ver as argumentações bíblicas para esse pensamento da nossa confissão de fé e de outras confissões reformadas também. Os corpos dos homens, depois da morte, voltam ao pó e veem a corrupção. Mas as suas almas, que nem morrem, nem dormem, possuindo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas em santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde contemplam a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde permanecerão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia. Além desses dois lugares destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Ou seja, o céu, presença de Deus, o inferno, separação de Deus. E aqui tem todos os textos que nós vamos ler, alguns já lemos no estudo passado e vamos ler também alguns hoje. O segundo parágrafo diz assim: no último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão, como diz a palavra de Deus, serão mudados, transformados. Todos os mortos serão ressuscitados com seus mesmos corpos e não outros, embora com qualidades diferentes, e se unirão novamente às suas almas para sempre. Então esse é o segundo parágrafo, o parágrafo número 2 do capítulo da Confissão de Fé. E aqui ele tem base, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4,17, que diz assim: depois de nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Também, 1 Coríntios 15, 51 e 52, eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará,
os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, isso tem base nesse e outros textos. E o último parágrafo, terceiro, né? Os corpos dos injustos serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados para a desonra. Os corpos dos justos serão, pelo seu Espírito, ressuscitados para a honra e para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso de Cristo. Alguns textos. A gente já leu e já falou de Filipenses 3:21, que diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Atos 24, versículo 15, é um texto interessante para o assunto que a gente está falando hoje. Atos 24, versículo 15. Os irmãos abrirem aí, é bom porque já é um texto que eu ia ler mais à frente, mas aqui é a confissão de fé, aproveitando, já fazendo a leitura. Atos 24, versículo 15. O que diz aí a palavra do Senhor? Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Haverá ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Então, existe a ressurreição de um e de outro. Aí é muito difícil a argumentação de vida somente para os justos e destruição completa dos descrentes. Quem não foi salvo, quem não foi alcançado pelo Evangelho, quem não é de Deus, então vai ser destruído. Esse é um pensamento de uma seita, não de uma doutrina sadia dentro da igreja reformada, mas é um pensamento. Mas aqui diz que tanto um quanto o outro vai ressuscitar. Tá certo? Eu li aqui a confissão de fé, mostrando esse momento, né, da morte e da alma depois da morte, que permanece na presença de Deus, a alma dos justos, e a ressurreição, quando então haverá a união do corpo ressuscitado com o espírito aperfeiçoado, que se une ao corpo para habitar para sempre com o Senhor. Não desincorporado, mas num corpo. Tá certo? Vamos lá olhar um pouquinho os argumentos bíblicos acerca da ressurreição. Vamos passar aqui, o primeiro texto. Pode passar, eu já mostrei isso aí. Vamos lá para Daniel 2, versículo 2. O que diz aí? Daniel, capítulo 2, é um texto do Antigo Testamento muito claro acerca desse assunto. Daniel, capítulo 12, desculpa. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, o versículo de número 2. Ok. O que diz aí? Vamos ler juntos? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ele diz, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então, percebem que está falando não diz aí de separação, de que vai acontecer duas ressurreições, mas ele está falando de uma ressurreição geral, né? E outros textos do Antigo Testamento, como também esse texto de Daniel, de que vai mostrar para nós que não há no Antigo Testamento uma ideia, uma crença de que haverá uma ressurreição separada entre
justos e injustos. 2 momentos separados de ressurreição. Mas um momento. São muitos textos, mas, por exemplo, Isaías fala do dia da vingança do nosso Deus. O ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele fala de um momento quando Deus vai definir a situação dos homens num julgamento. Mas não fala de separação ou para acontecer esse julgamento. Vamos para textos do Novo Testamento. Essa doutrina ela é muito mais evidente, muito mais clara, né, muito mais concreta no Antigo Testamento. Por uma razão óbvia. É no Novo Testamento que, progressivamente, com essas revelações, a gente vai ver com mais clareza essa doutrina, principalmente a partir da ressurreição de Jesus Cristo, que é a base para a doutrina da ressurreição dos mortos. Jesus disse em João 5, 28 e 29, abre lá. João 5, pode passar, dá outro clique aí, que esse aí está separado, né? João 5, 28 e 29. Vamos ler juntos? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. João 5, 28 e 29. O que fala aí? Vamos ler juntos? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Olha que Jesus está falando assim, vem a hora. Então, está falando do futuro. Ainda não aconteceu, obviamente, não tinha acontecido, mas ele está dizendo que esta hora vem. Agora, pode observar que nesse texto, por exemplo, não há nenhuma evidência de separação. Porque olha o que o texto diz. Vem a hora, ele diz assim, em que todos os que estiverem nos sepulcros. Todos os que estiverem nos sepulcros, ou que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Então há um momento de comando da parte de Deus para esse momento. Aí ele diz, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Não significa que não há nenhuma evidência que a ressurreição para a vida eterna vai acontecer hoje e que a ressurreição para o juízo vai acontecer daqui a 1000 anos ou daqui a dezenas de anos, não se importa quanto tempo seja. O que o texto está dizendo é que é um momento, no futuro, quando as pessoas ouvirão a voz do Senhor. O que é que há de diferente? Não é no período da ressurreição, mas na qualidade da vida das pessoas que ressuscitarão dentre os mortos. O texto está falando aqui que as pessoas são diferentes. Umas daquelas pessoas, dentre os que ressuscitarão, existem aqueles que são os salvos para a ressurreição da vida, e existem os perdidos, que ressuscitarão para o juízo. Então, está falando de um futuro onde haverá a ressurreição. E essas duas qualidades de pessoas ressuscitarão ao mesmo tempo. Vamos lá. Eu acho que essas explicações estão aí. Não sei se está dando para os irmãos lerem, mas isso que eu falei é exatamente o que está mostrado aí. Vamos lá, o capítulo 5, 39. O que Jesus Cristo diz lá no capítulo 5, versículo de número 39? Vamos ler? 5, 39, ele diz o quê? E são elas mesmas que testificam de mim. Mas aí vem o versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Versículo 44.
Como podeis crer, vós que não aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem de Deus? Eu estou procurando o versículo. 54. Não tem, acho que essa anotação foi errada, oh meu Deus. Qual é esse capítulo aí? Eu ressuscitarei no último dia, quem será? Aqui, e eu ressuscitarei no último dia. Vem a hora, é aquele texto que diz, não sei porquê, é o 6 ou 7, alguém que me ajudar aí, mas eu anotei errado ali. Mas o texto é quando Jesus diz que aqueles que... 6, obrigado, estava próximo, né? 6,54. O que diz aí? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí certamente os outros versículos é nesse capítulo, né? É o versículo 40. A vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, né? E aí são esses versículos. Então, ao invés de você considerar aí os 5, é o capítulo de número 6. Agora, a pergunta que está ali no nosso estudo é: quando será o último dia? Será que Jesus, quando fala assim, e eu o ressuscitarei no último dia, ele está falando de algum período, 1000 anos antes do final dos tempos? Ou seja, 1000 anos antes da sua vinda para o julgamento ou para o juízo final? É disso que Jesus está falando. Todos os que estiverem no sepulcro ouvirão a sua voz. A voz de Cristo, né, como diz um escritor, ele diz assim, a voz de Cristo vai durar, então, durante 1000 anos. As pessoas que ficaram mortas lá no túmulo durante 1000 anos, elas vão ouvir essa voz de Cristo durante esse período todo, até no último dia. Então, o texto, na verdade, não faz sentido de você fazer uma divisão de que alguns vão ressuscitar antes do último dia e outros vão ressuscitar só no último dia, que são os ímpios. Inclusive, não faz sentido também, porque Jesus está dizendo aqui que no último dia ele está falando que quem vai ouvir a voz dele, inclusive, são aqueles que creem nele. Ele não está falando que no último dia vai ser só um juízo separado e que os descrentes vão ouvir a sua voz e vão receber a condenação. Ele está falando dos que creem, dos que fazem a sua vontade, eles vão ressuscitar no último dia. Né? O texto está sendo claro a esse respeito. Então, o que esses textos, né, tanto o primeiro que nós lemos como o outro e outros que vamos ler, eles estão deixando muito mais evidentes de que, de fato, a palavra está falando de um momento, quando os homens serão julgados diante de Deus e não de separação do momento da ressurreição. Vamos para Apocalipse, voltar lá para Apocalipse, as afirmações de Apocalipse, capítulo 20. Eu disse que ficaria por último. Vamos ver lá, Apocalipse, capítulo 20. Primeiro, o versículo 11 a 15. O que diz aqui? Vi um grande trono branco. Depois ele vai dizer assim, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, versículo 12, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme os que se acham escritos nos livros. Aqui, vamos começando a fazer perguntas ao texto, não sei se está ali. Vamos mostrando aqui. Quando ele diz, vi os mortos, grandes e pequenos. Será por que a gente pode concluir que esses mortos que o texto está falando aí são apenas os incrédulos, os descrentes? O apóstolo João está dizendo, eu vi os mortos, os grandes e os pequenos. Por que a palavra morte aí é uma referência só para quem seria uma referência apenas para os descrentes? Se ele está falando de que viu mortos de todos os tipos, grandes e pequenos, pessoas influentes, pessoas ricas, pobres, de todo tipo. Aí, por exemplo, o mar deu os mortos que nele havia. Será que a gente pode ler esse texto e entender que se o texto está falando só dos incrédulos, então
só quem morreu no mar foram os descrentes? Né? Foi Ulisses Guimarães e outros. Nenhum crente morreu no mar, e os que naufragaram, e inclusive os calvinistas que foram, que vieram para o Brasil primeiro e que foram jogados, inclusive, no mar. Quer dizer, quantos milhares e milhares de cristãos, servos do Senhor, que foram mortos, jogados ao mar, inclusive. Então, deu o mar os mortos que nele havia. Não há nenhuma evidência no texto de que só quem estava no mar eram os incrédulos. Certo? Outro ponto também importante para a gente, quando diz assim, a morte e o além, né, se refere a todos os mortos ou só aos incrédulos? O termo Hades se refere a todos os mortos, não apenas os incrédulos. O versículo, o questionamento é o seguinte: teria sentido esta afirmação do versículo de número 15, por exemplo? Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Teria sentido essa afirmação se todo mundo que estava ali já era para ser condenado? Se era o julgamento apenas dos injustos, não tinha mais chance para nenhum. Então, as afirmações do texto, uma afirmação como essa, perderia o sentido de dizer que estava falando apenas com os descrentes se todos já estavam condenados. Então, como diz ali, existe na passagem alguma evidência de que ninguém daqueles que estavam presentes diante do grande trono branco tinha o seu nome escrito no livro da vida? Quer dizer, como é que a gente pode afirmar que ninguém que estava ali tinha o nome escrito? Por que pegou o livro? A linguagem, né? Por que está falando do livro? Uma ideia de conferir. É claro que é uma figura que está sendo usada aqui. Então, é claro que aqui está falando de um momento de julgamento. Um momento de julgamento. O juízo final. E não apenas o julgamento daqueles que não eram crentes que ressuscitaram por último. Não é? Por quê? Aí nós chegamos de novo. Há uma separação. Exatamente. Há duas espécies de pessoas sendo julgadas, né? O que o presbítero está levantando é isso. Exatamente. São salvos, né? É a mesma coisa, a ressurreição da vida para a vida e a ressurreição para o juízo. Então, o sentido do texto é o mesmo. Uns serão salvos, outros serão condenados. Uns estarão com Cristo, outros serão separados de Cristo. No momento, haverá um momento para isso. Voltando um pouquinho, irmãos, para Apocalipse 20, agora eu fui para o versículo 11, mas para o versículo 20, capítulo 20, versículo 4 a 6. Vamos pensar um pouquinho, para a gente terminar, nesses versículos, porque é o texto mais usado. E é a principal base para o argumento das duas ressurreições. É um texto difícil de ser entendido, né? Porque é claro que está num livro carregado de simbolismo, né? E se a gente, por exemplo, se a gente pegar esse texto aqui de Apocalipse, interpretá-lo literalmente, como é que a gente vai interpretar os outros textos? Literalmente. Se é um livro carregado de símbolos. O 6 tem uma simbologia, o 7 tem uma simbologia, o 12 tem uma simbologia, os 24 anciãos também têm uma simbologia, e por aí vai. Né? O número 1000 tem uma simbologia, e outros números. Quantos números? Número 10, número 3, número 7, 144 mil. Não dá para você pegar toda essa numerologia, né, todos esses números de Apocalipse, e fazer uma interpretação literal como aqueles que dizem que no céu só vai ter 144 mil. Que diz que só vai para o céu 144 mil. Então,
Aí o que vai acontecer? Você fazer uma interpretação literal de um texto num livro simbólico, carregado de símbolos, você vai ter muita dificuldade na interpretação, para encontrar o significado de tudo e literalmente dizer, o que está dizendo aqui é isso. Então não dá para interpretar o capítulo 20 literalmente, interpretar os outros capítulos de forma simbólica. Porque não há uma coerência hermenêutica ou das regras da hermenêutica para fazer esse tipo de interpretação. E esse texto é o único texto do Novo Testamento que menciona duas ressurreições. Qual é uma regra hermenêutica? Uma é a regra áurea, que nós sabemos. Escritura, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Escritura interpreta a Escritura. Uma outra regra importante da hermenêutica. As passagens mais obscuras, mais difíceis, devem ser explicadas, elucidadas, com a luz das passagens mais claras. Então, se esse texto é o único texto, né? O princípio hermenêutico das Escrituras, interpretar as Escrituras, não funciona no caso de Apocalipse, ou então admitir que essa revelação foi exclusiva do apóstolo João, num só dos livros que ele escreveu. Imagine aí, você pegar os 66 livros da Bíblia e pegar o Apocalipse e anular ou colocar à parte tudo que é dito nos 65 livros da Bíblia e interpretar Apocalipse somente tendo base naquilo que Apocalipse está dizendo, sem considerar o que os outros textos dizem. Por exemplo, onde você vai encontrar nos evangelhos alguma menção sobre 1000 anos? Onde Jesus falou de uma doutrina, de um ensino onde ele estaria com os discípulos por um período de 1000 anos, reinando aqui na terra. Onde nós vamos encontrar nas cartas apostólicas essa doutrina do reinado de Cristo por um período de 1000 anos, literalmente, com a igreja aqui na terra, e depois, então, o julgamento dos ímpios e a condenação deles num momento separado entre os crentes e os descrentes. Aí o que acontece? Se essas passagens, como a de Apocalipse, está dentro desse critério, né, das passagens difíceis serem interpretadas à luz das passagens mais claras, esse texto ele é obscuro e ele não pode ser interpretado literalmente. Porque se ele for interpretado literalmente, a gente está quebrando a regra hermenêutica de interpretação, não só de Apocalipse, mas de outros textos da Bíblia. Então, para a gente terminar, só terminando já o pensamento aqui, eu vou passar para os irmãos para algum esclarecimento. O que nós podemos dizer acerca desse assunto? O texto fala que as almas daqueles que foram mortos por causa do testemunho de Cristo e por causa da pregação da palavra. Então, o cenário do versículo 4 e 6 é um cenário que acontece aonde? No céu ou na terra? O cenário do versículo 4 a 6 acontece aonde? Acontece no céu. Por quê? Porque no versículo 4, o que é que ele vê? Ele vê as almas. Ele vê tronos, e tronos é no céu. E diz que pessoas julgando. E via as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Estas almas, que almas são essas? Se são almas, é porque estão no céu. Não está aqui na terra. Não é verdade? Olha Apocalipse, por exemplo. Apocalipse 6, versículo 10. Dá uma voltadinha lá, volta um pouquinho lá. Apocalipse 6, versículo de número 10. O versículo 9 e 10, eu acho. Apocalipse 6, versículo de número
quando ele abriu o quinto selo, versículo 9. Vi debaixo do altar, versículo 9. Apocalipse 6, 9. O que diz aí? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Perceberam que é a mesma visão, João está repetindo. Ele está contando uma história, como diz alguns teólogos, pregadores, você vai ouvir. Eu aconselho você a ouvir o reverendo Leandro Lima, na interpretação, no estudo que ele faz desse texto, tem um vídeo dele aí muito bom. Mas o que ele está contando aqui, ele vai repetir lá no final. É o mesmo assunto, as almas do que foram mortas por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus. Onde é que estavam estas almas? Debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos. Agora, o que essas almas estavam clamando? Olha aí, versículo 10. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles não estavam na terra, mas ele diz: os da terra, eles nos fizeram mal, nós somos mortos por eles. Quando é que o Senhor vai se vingar, ou vai vingar a maldade deles com o teu povo? Aí, versículo de número 11, o que diz? Então a cada um foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, ele não está dizendo que o Cordeiro não vai julgar. Mas ele está dizendo, ainda não chegou o momento. Então, este cenário aqui acontece no céu. Aí, qual é a interpretação, então? Aqui não está falando de duas ressurreições. Literalmente, ressurreição física. Que alguém ressuscitou fisicamente. Mas ele está falando das almas e não fala do futuro aqui. Ao contrário, está falando de algo que já aconteceu. Então não foi uma ressurreição física. Aqui o texto diz no versículo 5 que o restante continuaram mortos. Ou seja, a primeira ressurreição, ele está se referindo àqueles que morreram e subiram para estar com Cristo. Fizeram parte da primeira ressurreição, ou seja, aqueles que estão no céu, não que eles receberam um corpo físico, uma ressurreição física, mas espiritualmente, as suas almas, quando morrem, ou quando eles morreram, ela foi para a presença de Deus. Foi para a presença de Deus. E a segunda ressurreição, então, que é a ressurreição física, que acontece exatamente na vinda de Cristo, quando haverá a união do corpo ressuscitado e glorificado com o Espírito, e aí estaremos, a Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor. Tá certo? Alguns intérpretes dizem que na tradução, não é, o texto não, por exemplo, o versículo de número 5, isso o reverendo Leandro Lima ele faz essa observação, é que no original os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Ele diz que foi uma tradução, na verdade, os tradutores fizeram isso, até mesmo porque o pressuposto deles, quando fizeram a tradução, é de que, de fato, haveria um milênio futuro. Mas ele diz que, no original, o que o texto está dizendo aqueles que morreram e que estão com Cristo, eles estão na presença de Deus. O restante, eles continuaram mortos, separados de Deus. Mas haverá o momento quando, na segunda ressurreição, os crentes não participarão da segunda morte, mas eles participarão dessa segunda ressurreição, no momento final. E eles ressuscitarão para estar com Cristo. E os outros para o fogo eterno, conforme o final desse versículo vai dizer exatamente isso, né? O final vai dizer aqui que os restantes, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre este, a segunda morte não tem autoridade, ou seja, não vai sofrer a condenação, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ou seja, vai reinar com Cristo por um longo tempo.
até que Cristo venha e eles virão conjuntamente ou juntamente com o Senhor, e aí é o momento final. Aí é que entra o julgamento. E todos os que são de Cristo estarão com ele. Bom, o tempo estourou, vamos dizer assim, mas se você olhar Mateus 25, o grande julgamento também vai falar de separação das ovelhas e dos cabritos. E diz: o Senhor vai separar uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Dirá àqueles que estão à sua direita: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E os que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E aos que estiverem à sua esquerda, o que é que vai dizer? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Um momento onde haverá separação. Amém? Alguém ia falar, ou se algum irmão quiser fazer alguma pergunta, para a gente terminar. Sim, sim. É o critério das regras da hermenêutica. Por exemplo, eu não posso ler uma parábola e interpretá-la literalmente. Né? Eu não posso ler um texto simbólico, carregado de símbolos, e interpretar literalmente. E outros textos mais. Um texto histórico, né? Um texto onde está... Se o contexto, por exemplo, está falando de geografia, eu tenho que saber, pelo contexto, fazer a interpretação. Que tipo de literatura, né? Vamos dizer assim, o estilo literário. O que é? É um texto histórico, é uma parábola, são declarações doutrinárias, são afirmações de doutrina, ensino de doutrina. Eu leio a doutrina e eu interpreto literalmente. Porque ali está sendo claro o que está sendo dito, é de fato o que está sendo dito. Eu leio João 3,16, eu interpreto dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não posso botar simbolismo nesse texto, porque está sendo muito claro. Mas eu não posso ler outros textos onde Jesus contou parábolas, histórias e símbolos, e dizer: não, isso aqui é literal. Aí é a regra hermenêutica que vai funcionar. Saber separar uma coisa da outra, analisar contexto e tudo mais. Apocalipse, no caso, todo mundo sabe. Toda interpretação de Apocalipse nunca pode ser literal. Qualquer interpretação de Apocalipse é exatamente interpretando os símbolos. Porque é um livro simbólico. Então, quem interpretar Apocalipse literalmente vai se enganchar mesmo. Porque não tem como encontrar vamos dizer, uma harmonia doutrinária você interpretando literalmente. Apocalipse 22. Ele segurou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. 1000 anos é literário. E o prendeu Satanás? É literário? Nenhum nem outro. Porque 1000 anos não é literal. Prendeu por 1000 anos. Exato. Não está falando de... Não é que foi 1000 anos que Satanás ficou preso. E o simbolismo, a simbologia, o significado simbólico de 1000 anos... um longo período de tempo. Abre aí em Mateus 12, versículo 28. Não é que literalmente tinha uma corrente, o anjo veio com uma corrente e que amarrou, né, Satanás, então não é literal. Pronto, abre aí em Mateus 12. Mateus 12, versículo, eu só estou na dúvida do versículo, eu acho que eu tenho ele anotado aqui, mas vai ajudar. Tinha um papelzinho aqui que eu acho que nele tem esse versículo.
Se não me engano, é versículo 28, 29. Dá uma ajuda aí. Uhum. Eu falei Mateus, não foi? 28 a 30, olha aí, Mateus 12, 28 a 30. O que diz aí? Vamos lá, todos juntos? Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Bom, até aí. Então lhe saqueará a casa. Mas aqui, como é que amarra Satanás? Quem é esse valente aqui? Satanás. Será que a gente, aqui você vai dizer assim que para você entrar na casa do valente vai levar corrente para amarrar? Então Jesus está usando uma linguagem metafórica, né, para dizer o seguinte: o que é que amarra Satanás? É a autoridade de Jesus. Não é uma corda, não é uma corrente, literalmente, mas é Deus colocando limites nas ações de Satanás. Lá em Apocalipse, o que significa, dentro da interpretação doutrinária e não literal, é que o diabo usou de todas as formas para perseguir Jesus, para tentar Jesus, para ver se derrotava Jesus. Mas a Bíblia diz que chegou o momento quando o Filho de Deus nasceu, e a Bíblia diz que ele veio para quê? Para destruir as obras do diabo. Então, a vinda de Cristo, a obra de Cristo, uma das bênçãos da vinda de Cristo ao mundo é que Cristo venceu Satanás. Por isso ele diz, o príncipe deste mundo já está julgado. No outro texto ele diz assim, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano algum. E aí quando os discípulos vêm pregando o evangelho funciona, pessoas são curadas, cativos de Satanás são libertos, aí Jesus vai falar para eles, quando eles ficam admirados, dizendo assim, até os demônios se nos submetem pela autoridade do teu nome. Aí Jesus primeiro diz assim, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então ele está amarrado. Ele está vencido. Ele está limitado. Ele só vai até onde Deus permite ele ir. Inclusive tinha um professor que dizia que até Satanás é servo de Deus, porque ele está debaixo da autoridade de Deus. Ele só vai agir até onde Deus permite ele agir. Inclusive, aí o reverendo Leandro vai ajudar, ele diz assim, não é que o diabo não vai futucar daqui, fazer isso, daquilo lá, está amarrado, não pode fazer nada. O que ele está falando é o seguinte, o diabo pode perseguir o crente, o diabo pode até impedir as ações dos crentes, usa impérios, usam reis, muitos crentes são mortos, e isso é obra de Satanás. E Deus permite essas coisas acontecerem, mas só que, diz assim, mata o crente, mas não mata a palavra. Né? Impede o crente de ir, mas não impede a palavra de Deus de se espalhar por todas as nações. Diz que ele vai ser amarrado para não impedir que o evangelho seja pregado a todas as nações da terra. Então, resumindo, a resposta que eu quero dar é que isso lá de Apocalipse não é literal, mas é falando da obra de Cristo, quando ele veio, quando ele nasceu, quando ele morreu, quando ele ressuscitou, o triunfo de Cristo sobre Satanás foi completo. Por isso o crente tem autoridade para expulsar demônios. Por isso o crente tem autoridade para resistir ao diabo, resistir-lhes firmes na fé. O diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, como um leão rugindo para devorar. Pelo que resistir-lhes firmes na fé. Então a nossa fé vence o mundo, vence o diabo, vence tudo, por causa da autoridade do nome de Jesus. Tá certo? Não é o crente que amarra Satanás, o reverendo Leandro fala isso. Não é o crente que amarra Satanás, ele já está amarrado. Não é que a gente tem até o costume desse ditado, né? Está amarrado em nome de Jesus, tudo quanto é coisa, está amarrado em nome de Jesus. Né? A gente não amarra Satanás. Quem amarrou Satanás foi Jesus. A gente tem a autoridade de Deus
contra a hoste, a força e os demônios e todo o exército de Satanás. E por isso que, porque ele está limitado, a gente tem autoridade para mandar ele sair, ele sai. Ok? Então, não é literal. É doutrinário, é teológico, é revelação, é constatação do triunfo de Cristo, que dá a vitória à igreja. Exato. Exatamente. Não é literal, é um período de tempo indefinido. Não é? É um período de tempo indefinido. Inclusive, aí fala que por pouco tempo ele vai ser solto, é um outro assunto, possivelmente falando de um período, de uma ação mais, de um avivamento satânico, por minha responsabilidade, vou usar esse termo, de uma manifestação do poder de Satanás no final dos tempos, mas não que ele está lutando aí e vai vencer. O diabo está vencendo. Não, está amarrado. Em nome de Jesus. Literalmente amarrado em nome de Jesus. Mais alguma pergunta? Pois não, presbítero Evandro. A posição da igreja em relação a... Exatamente. Ok, bom é o presbítero Evandro falar isso, porque eu não enfatizei hoje essa questão do milênio. Mas a igreja, isso que ele está falando é importante, que explica isso aí. Nós somos, como posição oficial da igreja, amilenistas, que é uma expressão que significa não milênio. Mas, na verdade, o que quer dizer é o seguinte: nós não acreditamos num milênio literal. 1000 anos, 1000 anos. Acreditamos de que um período de tempo, assim como os últimos dias, os últimos tempos, num período de tempo, a vinda de Cristo, até o momento quando o reino vai ser entregue, em definitivo, né? Lá em 1 Coríntios 15, quando tocar a última trombeta, o último inimigo a ser vencido vai ser quem? A morte. E aí ele diz assim: o Senhor vai entregar o reino ao Deus e Pai, e então acabou, desfecho final, e o reino eterno com o Senhor. Tá certo? Outra coisa importante, é por causa do reino de Deus que já está presente no mundo, que a igreja tem autoridade para pregar o Evangelho. O reino de Deus está em nós, está entre nós, está dentro de nós. A gente tem autoridade para pregar, exatamente porque o diabo foi vencido por Jesus. Amém? Mais alguma pergunta? Deu para entender essa questão da ressurreição? Deu para ver? Literalmente, né, os textos que a gente fez foi dando uma sequência. Né? Então, o que é importante, né, resumindo aqui, revisando, é que a gente não bota na... Tem mais alguma coisa aí? Pronto, não vai dar tempo para falar hoje, não. Mas o que é importante, irmãos, é que, olha só, você não disfarça e nem pense que uma pessoa, porque acredita em 2 ressurreições, ou porque acredita num arrebatamento, numa subida invisível dos crentes, e que não vai passar pela grande tribulação, e num milênio literal, que não é crente. Pelo amor de Deus. Todos os crentes acreditam que Jesus Cristo vai voltar. Amém? Todos os crentes, independente de corrente teológica, acreditam no céu, que vai estar com Deus no céu. E todos acreditam também que os que não creem em Cristo serão condenados. Então, ninguém deixa de ser crente porque tem um pensamento escatológico diferente, a não ser que seja uma heresia. Né? Mas o fato de ter pensamentos diferentes, às vezes até dentro da igreja reformada, existem pessoas que pensam diferentes a esse respeito. Como existe também um outro pensamento de que o milênio vai ser no final. Tem uma outra corrente de pensamento chamada pós-milenismo, que a gente vai estudar ainda, que diz: o milênio vai ser no final. Então, Cristo vai reinar com a igreja, depois de tudo vem o milênio. Então, o nosso posicionamento, não existe milênio, nós estamos reinando com Cristo. Quando Cristo veio, o evangelho do reino foi pregado, Cristo está reinando, ele nunca perdeu o controle, ele reina, e nós estamos orando, pregando o evangelho do reino e também orando: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Agora, não significa que nós somos crentes e os outros não são, porque acreditam diferente.
pensamentos diferentes. Né? Pensamentos diferentes. E a igreja acredita assim. Agora, é importante que a gente não bote esse gráfico assim tão complicado na cabeça, né? Meu Deus, como é que é isso? Cristo sobe, depois desce, depois sobe de novo, né? Ressuscita daqui, passa 1000 anos, depois ressuscita outro daquela. Então não tem. Quando você lê os evangelhos, você lê as cartas apostólicas e as cartas gerais, né? Apostólicas, tanto as do apóstolo Paulo como as cartas gerais, você não vê a ideia dessa divisão toda, não. A Bíblia fala do final, do julgamento, do fogo, lá em 2 Pedro capítulo 3, e depois do novo céu e de uma nova terra onde habita a justiça. Então, é essa a revelação. Vamos ficar de pé para a gente orar? Muito bem. Kátia, pode orar para a gente terminar, Kátia? Porque podemos, meu Pai, meditar na Tua palavra e tirar algumas dúvidas. Muito obrigado pela sabedoria que o Senhor tem dado ao pastor Clóvis, que o Senhor continue abençoando, continue usando, que ele seja vaso, meu Pai, nas Tuas mãos. E que a nossa mente, o nosso entendimento possa estar compreendendo a palavra do Senhor. Que possamos, meu Pai, ter coragem para tirar as dúvidas, para esclarecer aquilo que precisa ser esclarecido, e que possamos, acima de tudo, crer naquilo que é a verdade, que é a palavra do Senhor. Que não venhamos, meu Pai, a ter dúvidas daquilo que o Senhor deseja, daquilo que é a doutrina nossa, que possamos estar aqui também, meu Pai, enquanto presbiterianos, e crer naquilo que a nossa doutrina prega. Que possamos estar tirando as dúvidas, que possamos estar esclarecendo, que aquilo que possa surgir na mente de qualquer irmão possa ser esclarecido, que o Senhor continue dando sabedoria aos nossos pastores, para que possamos compreender o que o Senhor tem a nos falar. Que não venhamos, meu Pai, a crer em falsas doutrinas, que não venhamos a acreditar naquilo que não é a palavra do Senhor, mas que possamos acreditar naquilo que vem do Senhor. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Amém, Senhor. Muito bem, amanhã, 18 horas, estejamos juntos. Próxima quinta, se Deus permitir, o nosso tema é o juízo final.